Olá, queridos alunos! Vamos falar agora sobre a relação risco-retorno. A relação que está em tudo nas nossas vidas. Tudo onde a gente vai tem essa relaçãozinha aí de risco-retorno. Só que a gente acaba tomando decisões na vida de forma inconsciente, mas sempre analisando o risco e o retorno, não é? Quando você faz alguma coisa errada, existe um risco de dar merda. Mas pode ser que tenha algum retorno e os caras vão analisando. Tipo, ai meu, eu gosto aí de pular de bungee jump. Tem risco? Tem risco. Essa corda pode arrebentar. Mas qual o retorno? Tem retorno. Então você sempre está tomando a decisão. Para alguns, esse retorno faz sentido para o risco, para outros não faz. Mas quando a gente fala em investimento, as coisas são as mesmas, as decisões elas têm que ser racionais. Então vamos pensar de maneira racional, raciocina de maneira racional. Se você tivesse que escolher entre esses dois fundos, lembrando, imaginando, os dois fundos é do mesmo banco, então você foi lá no mesmo banco, os dois do Itaú, os dois do Santander, os dois do Bradesco, não importa, os dois do mesmo banco. Aí os dois é do mesmo tipo, dois fundos de ações, ponto. Aí você olhou o fundo A e viu que nos últimos 12 meses lá ele rendeu 24%. O fundo B rendeu 24%. Normalmente os investidores tomam decisão olhando só a rentabilidade, mas que burro, né? Não faz sentido você olhar apenas para essa coluna aqui, ó. Não faz, os caras fazem. Tem uma frase bem grande escrita o seguinte: rentabilidade passada não é sinônimo de garantia de rentabilidade futura. Mas os caras escolhem assim mesmo. Tomar decisão olhando só a rentabilidade é como pular de paraquedas pensando só na emoção. Ah, eu vou me atirar aqui desse prédio de 40 andares, porque é muito emocionante. É isso, retardado. Tá olhando só a rentabilidade, tem que pensar o risco. Cara, eu tô pulando sem paraquedas, eu vou morrer. Você tem que olhar essa coluna também. Nós já somos mais elevados, vamos olhar as duas coisas para tomar decisão. Então olha só, fundo A rendeu 24, fundo B rendeu 24. Qual que você aplica? Tanto faz, professor, não. Na rentabilidade, tanto faz, mas eu vou olhar a segunda coluna, ó. Risco. Qual é o tamanho do risco do fundo A? 5%. Qual é o tamanho do risco do fundo B? 4%. Então esse risco, aqui nós temos o quanto essa coisa pode oscilar. Lembrando, quanto maior o risco, ai meu Deus, maior o risco, obviamente você vai exigir também maior retorno. Na vida é assim. Então existe essa relação de retorno e risco, que é a seguinte: quanto maior o risco, o retorno, maior o risco da coisa, é ou não é? Tudo que é muito bom é muito arriscado. Sempre essa coisa vai andar junto, né? Lembrando, qual que é o objetivo do investidor? O investidor inteligente, racional. O que ele quer fazer com o retorno? Ele quer maximizar. Aí, professor, o que é maximizar? Aumentar a cabeção, ganhar cada vez mais. É isso que ele quer. E o risco? Ele quer correr muito risco? Não. O investidor, ele quer ganhar muito dinheiro sem correr risco. O objetivo dele, se ele pudesse, ele queria ganhar dinheiro investindo, sem o dinheiro sair da casa dele para ele se sentir seguro. Se ele pudesse, ele pegava as notas, trancava num cofre dentro de casa e ficava querendo ainda que elas crescessem ainda. A nota de 100 sai com a de 50, faz coisinha, nasce uma de 20 e vai procriando ali na casa dele, que está nos cuidados dele. Porque ele quer ganhar, mas ele não quer correr risco, ele tem medo de levar para o banco o dinheiro. Imagina correr risco então. Então a lógica é essa daqui. Aqui é como andam os investimentos, essas coisas sempre juntas, mas o investidor quer que esse caia e esse suba. Aí vira esse caos todo. Então olha só, se você está diante do fundo A e fundo B, opção 1 de escolha, tá? Onde você colocaria o seu dinheiro? Ai, gênio! Chama a tua mãe pra ver. Olha só, mãe. Eu vou responder, ele não respondeu ainda, eu vou responder. Olha como eu acerto, vai lá. Vamos lá, diz pra mim, qual que é melhor, A ou B? Isso, viu, minha senhora? Ele tá focado, é o B, ele sabia o tempo todo. Teu filho, tua filha é um gênio, olha só. E agora? Vamos ver mais o óbvio, que ele não viu esse vídeo. Ele tá vendo o vídeo pela primeira vez, ó. Fundo A e fundo B. Quanto rendeu o fundo A nos últimos 12 meses? 25. E o B? 20. Qual o risco do A? 3. Risco do B? 3. Onde você coloca o seu dinheiro? Gênio! No A, por quê? Eles têm o mesmo risco, mas o A vai me dar mau retorno. E aqui, olha só, tem que botar num dos dois. Ah, professor, agora não tem nenhum igual. Não, não tem, mas você não precisa ser muito inteligente assim para decidir aqui também. É ou não é?
Se eu for olhar a rentabilidade, o que o investidor quer ganhar? Muito ou pouco? Ó, hashtag fica a dica, muito. Então é melhor o A. Se eu for olhar risco, o que ele quer? Correr muito risco ou pouco risco? Ó, pouco risco. Então fica o fundo A. O fundo A é melhor nas duas colunas, é um sonho. Ele rende mais e ele corre menor risco. É a melhor opção. Beleza? Agora, olha só, vamos tomar decisão com base em risco de crédito. Quando eu falo nesse risco aqui, que é essa oscilação, isso aqui é risco de mercado. O que é risco de mercado? Vai no supermercado para te ver como é arriscado. Arriscado gastar muito. É oscilação de preço. Isso é risco de mercado. Aqui eu estou vendo a chance dessa empresa que emitiu debêntures dar calote ou não. É o que nós estamos chamando isso aqui de risco de crédito, porque eu estou falando de calote, tá? Então, analisando na ótica do risco de crédito, de calote, essa empresa A emitiu uma debênture que tem classificação 3Bs, ou seja, a chance dela dar calote é 3Bs. A B emitiu debêntures em classificação 3Cs. Qual que é que vai pagar mais juros para o investidor? Qual que tem maior risco? Olha só, aí você tem que lembrar lá das classificações de rating, ó. AAA, AA, olha só, tem que falar inglês, eu já mandei fazer o curso do Wizard, que eu ganho comissão, ó, olha aqui. Lembrando, quanto mais para baixo eu estou, maior é o risco, mas também tudo que é muito arriscado é muito gostoso, maior o retorno. Também, tudo junto. Então, olha só, a empresa A tem 3Bs, ó, aqui tá a empresa A. A empresa B tem 3Cs, ó, aqui tá a empresa B, beleza. A e B não ficou bom esse exemplo, né? Vamos usar XY, porque senão vai ficar muito A, B e C na tua cabeça. Ó. XY, pronto, aqui ficou melhor para te pensar. Então a empresa X tem 3Bs, a empresa Y tem 3Cs, tá aqui. Qual delas oferece maior risco? Quanto mais embaixo tá, maior risco. Então essa debênture tem maior risco, mas também tende a ofertar melhor taxa de juros, maior retorno. Então essa daqui vai ofertar para o investidor mais risco, mas também vai ofertar maior retorno, olha só. Quando eu olho aqui por último, ó, vamos olhar também em oscilação de taxas, riscos de mercado, uma LFT e uma LTN. Lembrando, uma LFT, letra financeira do Tesouro, remunera através da Selic, que é uma taxa pós-fixada. A Selic vai mudando, à medida que o cupom vai alterando, ela vai mudando, então vai sofrendo oscilação. E o que é uma pré-fixada? A LTN é um título pré-fixado, que tem uma taxa certa. Então, nesse caso, onde o investidor tem mais risco, onde ele tem mais dúvidas, mais incertezas, é numa coisa pré ou numa coisa pós? A incerteza está mais no pós, porque a Selic pode mudar, sim ou não? Por esse motivo, esse título aqui oferece maior risco e tende a ter maior retorno. Claro que à medida que a Selic vai oscilando, pode ser que esse cara realmente tenha maior retorno, mas pode ser que esse também tenha. Tudo bem? Mas agora, no momento da decisão, momento zero, esse cara tende a pagar mais que esse aqui. No médio e longo prazo, esse cara pode virar, vai depender se a taxa de juros vai subir ou cair. Porque como esse aqui rende a taxa de juros, se a taxa de juros subir, ótimo para ele. Se a taxa de juros cair, ótimo para esse cara que não está atrelado ali. Beleza? Então tá, espero que você tenha entendido então essa relação de risco-retorno. Toma cuidado com as suas decisões. Olhe sempre as duas variáveis, o retorno e o retorno. Beleza? Foi lindo. Até a próxima.